Ó Espírito Santo de Deus, transforma minha vida em oração e adoração. Quero mergulhar na tua graça, Senhor, seguir a unção, tua unção. Queridos irmãos e irmãs desse percurso paulino, hoje vamos se aproximar do fim desse percurso nessa leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Você se lembra que chegamos no capítulo 3 já. Eu não sei se você prestar bem atenção, mas no longo desse percurso, um trecho que passou um pouco rápido foi essa passagem que na página 327 do livro de Paulo, profeta e pastor, na página 327, eu deixei nessa página como um capítulo particular que se chama a parênese, sobre a boa maneira de se preparar para a parousia do Senhor. Então, é engraçado esse título, hein? Mas vamos ler essa passagem de 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 a 13. Por quê? Porque é muito importante. Porque esse trecho é o coração dessa segunda carta. É por isso que Paulo escreveu essa segunda carta, que vem fazer um complemento, uma pequena correção à primeira carta enviada. E por isso que devemos prestar muita atenção à exegese, à interpretação desse trecho da segunda carta. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados sem nada fazer. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, essa passagem que parece uma teologia do trabalho, parece estranho, mas para vos lembrar por que Paulo sublinha esse momento, essa teologia do trabalho. Você se lembra que na primeira carta, Paulo foi como centrado para explicar a vinda gloriosa de Cristo. E os Tessalonicenses receberam essa profecia dos fins últimos. Mas você se lembra que eles confundiram a dimensão da rapidez, quando o Cristo vai voltar, será rápido. Vai acontecer como um ladrão em plena noite, rapidamente. Eles confundiram rapidez, de repente, com iminência. Vai chegar a semana que vem. Ou vai chegar daqui um mês. Ou, pior, daqui a alguns meses.
E então, eles relativizaram durante esse tempo, com essa confusão entre a rapidez e a iminência, eles insistiram sobre a iminência, então não precisava mais de trabalhar, então podia se relaxar. Então, e por isso que esse trecho de hoje é muito importante e talvez podemos dizer o contexto de hoje completamente oposto. Nós esquecemos que ele vai voltar e nos consagramos a nosso trabalho, a nossos prazeres, a nossas coisas que vão fazer que vamos aproveitar da vida. Meu Deus, quantas vezes podemos ouvir isso? Eu quero aproveitar da vida, aproveita da vida. E tudo que é nesse sentido hoje é muito bem considerado. A política do lazer, liberalismo dos comportamentos, esse tipo de coisa. Mas esquecemos completamente essa volta de Jesus, que pode voltar a semana que vem, a noite que vem. Então, o contexto de 2 Tessalonicenses é completamente oposto do nosso. Eles, sabendo que Cristo vai voltar rapidamente, pensar vai chegar, talvez, a semana que vem. Para nós, muitas pessoas de hoje, se você pode passar o microfone, vão dizer, não sei, daqui 1000 anos ele vai voltar. Mas os Tessalonicenses tinham a tendência completamente contrária. E o que Paulo vai sublinhar, uma dimensão de disciplina. Os desordenados não pode trabalhar conosco na comunidade. Então, vamos ler de novo agora, dentro desse trecho, alguns temas. Vamos ver nessa parênese alguns trechos muito importantes a ouvir dessa carta e que são conselhos da Sagrada Escritura através do apóstolo Paulo. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Então, é um distanciamento. Sabemos durante esses meses o que significa o distanciamento e esperamos que nós vamos guardar um distanciamento com nossos irmãos, com nossas famílias e nossas relações sociais também. Mas lá, Paulo fala de um distanciamento com os desordenados, aquele que vai viver uma dupla vida, uma vida cristã e uma vida desordenada. Você deve marcar uma certa distância com ele. Então, a palavra parênese, eu esqueci de vos comentar, vem do grego, que o verbo paraiveo, que significa prestar atenção, chamada de atenção. Ele diz, cuidado, tem irmãos que dentro da comunidade vivem uma vida desordenada. E logo depois ele vai dizer, vocês sabeis como você deve nos imitar. Nós vivemos no meio de vocês uma vida desordenada. Então, Paulo vai, de novo, utilizar esse estilo de pregador e de escritor também, que é a diatribe grega, que é para interpelar. Você sabe, você deve saber, sabeis. E ele vai dar seu testemunho. E vamos ler versículo 7 a versículo 10. Bem sabeis como deveis... Bem sabeis, essa expressão da diatribe grega. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós.
não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vós, para vos dar exemplo a ser imitado. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Então, Paulo vai se mostrar como uma pessoa de referência a imitar. Ele se apresenta como um modelo. Então, imagina, esse fundador de comunidade diz, você deve nos imitar. Então, não é uma marca de orgulho, ele vai se aplicar a ser um exemplo. Ele vai se aplicar como fundador e como evangelizador, podemos dizer também, a se tornar um modelo a imitar. Quem são os evangelizadores que pensam nisso? Os evangelizadores vão pensar qual é a pregação que eu vou fazer, qual é o testemunho, qual é o canto que eu vou produzir, qual é o sketch, o não sei o que eu vou produzir na evangelização. Quem pensa que o evangelizador deve ser um modelo que as pessoas vão poder imitar? É muito exigente a evangelização. É muito exigente. Mas é isso que Paulo diz. Nós nos propomos como modelo a imitar. Então vamos ver com o Papa Francisco, na página 329, como São José foi esse exemplo silencioso, mas muito eficaz, de pessoa a imitar. José assume este mistério e ajuda, com o seu silêncio, com o seu trabalho, até o momento que Deus o chama para si. Deste homem que assumiu a paternidade e do mistério, se diz que é sombra do Pai, a sombra de Deus Pai. E se Jesus, homem, aprendeu a dizer papai, pai, ao seu pai que conhecia como Deus, aprendeu isso da vida, do testemunho de José. O homem que cuida, o homem que faz crescer, o homem que leva avante toda a paternidade e todo o mistério, mas não pega nada para si. Nada para ele mesmo. É impressionante de ler esse testemunho. Paulo não conhecia São José. Na época de Paulo, José já não era mais nessa vida presente. Mas, bom, é um bom exemplo de ler e de meditar sobre esse testemunho de José, que devia ser o modelo de Jesus. Imagine. Jesus foi o Filho de Deus confiado a São José. E São José devia ser o modelo a imitar. O modelo que o Filho de Deus vai imitar na sua humanidade. É um mundo completamente inverso. É impressionante. José, que é uma criatura como nós, pecador, limitada, deve ser o modelo que o Filho de Deus, perfeito e puro, vai poder imitar. Meu Deus, se tínhamos essa presença de saber isso, de poder nos tornar responsáveis em nossa maneira de viver numa vida ordenada. Você não deve seguir os desordenados, quer dizer Paulo. Significa que nossa vida deve ser ordenada com Cristo. Há pouco tempo, a liturgia da missa nos fez meditar sobre Mateus 7, 21. Aquele que quer construir uma casa que vai resistir a todos os enchentes, aos trovões, às chuvas, os ventos, deve construir a partir da rocha. As outras casas vão ter a mesma verificação, mas a casa que vai se manter é a casa que será construída sobre a rocha. E a rocha é Cristo. É verdadeiramente essa base, esse fundamento de nossa vida e de nossa vocação. Depois, na página 329, tem um tema que Paulo vai insistir e vamos ver esse
esses versículos, 2 Tessalonicenses 3, 7 a 8. Vamos ler de novo. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, trabalhamos para não pesar sobre ninguém. Então, a primeira referência desse tema, de não pesar como cargo a ninguém. E depois, do versículo 12, ele vai dizer que devemos trabalhar no calma, na calma, como você diz. Então, isso é muito importante de poder receber essa maneira de viver num trabalho que faz parte da ordenação, porque tudo que é desordenado deve ser corrigido. Página 330, Paulo vai dizer que devemos corrigir os desordenados. Ele utiliza isso 3 vezes, 2 vezes na primeira duas vezes na segunda Tessalonicenses e uma outra vez na primeira Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 14, que é marcada aqui nas notas da margem, e também 2 Tessalonicenses 3, 8 e 3, 11. Corrigir os desordenados. Então, esse trabalho sério, ordenado, com calma, e que não deve pesar sobre ninguém, para que ninguém vive finalmente dependente dos outros, você poderia me perguntar, mas então como é possível de viver isso e de viver a confiança na divina providência? Como se tinha uma oposição. Não tem oposição nenhuma. Trabalhar com seriedade, com responsabilidade, de uma maneira ordenada, que seja um bom exemplo de cristão responsável e engajado, não tem nada contra de fazer confiança à providência divina. Quando Jesus diz, Mateus 6, 25 e 34, não vos preocupeis do que vocês vão comer e se vestir. Então, vocês vão dizer, então, não precisa de trabalhar tanto, não precisa de ser tão um modelo de trabalho, porque Jesus diz de fazer confiança à divina providência. Mas o que Jesus quer dizer é que nós devemos fazer confiança à divina providência para nossa vida dada, para nossa vida engajada a seguir Jesus. Uma vida exigente, mas uma vida que aceita o trabalho. Porque a divina providência nunca vai se mexer com uma vida relaxada e desordenada. Então, a providência divina nunca vai funcionar desde o momento que os missionários, os consagrados, os comunitários vão começar a se relaxar e se desordenar. A providência divina não vai funcionar. Com certeza, não vai funcionar. Não vai encontrar nenhum padrinho, esse irmão, essa irmã. Então, a providência não tem nada a ver com um relaxamento, uma passividade e uma falta de responsabilidade. Uma vida na divina providência supõe uma vida ordenada e uma vida responsável. 2 Tessalonicenses 3, 9, vamos ler de novo. Essa imitação, esse modelo a imitar, que Paulo vai insistir. 3, 9, que é na página 331. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Um exemplo a ser imitado. Não temos outro poder, mas para vos propor um modelo
a imitar. Esse tema da imitação também já vimos na primeira carta, 1 Tessalonicenses 1:6, 1 Tessalonicenses 2:14, 2 Tessalonicenses 3:7. E agora 3:9. Você pode ver que o tema da imitação ocorre várias vezes. Não é só a imitação de Jesus Cristo, como foi escrito no século XII, esse documento famoso que pode nos ajudar na vida cristã, mas não somente imitar Jesus Cristo, mas imitar os apóstolos, imitar os santos, imitar os missionários. E uma das intenções principais que Paulo quer dizer aos Tessalonicenses se resume com esse versículo 10, que você pode sublinhar. Se alguém não quer trabalhar, que também ele não come. Essa referência paulina bem famosa que foi inscrita na bandeira soviética a partir de Lenin. Lenin que fez colocar, talvez ele não sabia que era de Paulo, esse lema. Talvez esse lema vem antes de Paulo, talvez não é dele, mas aquele que não quer trabalhar, que ele não come. Claro que não podemos pensar uma pessoa que é desempregada e que sofre de ser desempregada, não é uma pessoa que podemos colocar nessa lista da pessoa que não quer trabalhar. Não podemos condenar todas as pessoas que são desempregadas. Mas a pessoa que não quer trabalhar significa que é muito preguiçosa. Então, que esse irmão, e dentro do contexto da comunidade também, que esse irmão não busca comer porque ele não busca trabalhar. Uma máxima popular. Tu não quer trabalhar, então não come. É engraçado. Depois, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, de novo, para bem fazer entrar essa teologia. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados, sem nada fazer. É isso. Uma pessoa que cuida de tudo e cuida de nada. Que é curiosa, que vai cuidar dos problemas dos outros, mas que não é capaz de dar um verdadeiro trabalho ordenado. Significa na ordem. São pessoas que vivem sempre de uma maneira desordenada, cuidam de coisas indiscretas, vão cuidar da coisa dos outros e não são no bom lugar. Então, isso, os irmãos que são desordenados, não é só de não trabalhar, mas de cuidar de coisas. C'est a página 332, muito atarefado, parecendo que eles são muito ocupados, sem nada a fazer. Então, podemos conhecer na vida fraterna, na vida comunitária, esse tipo de tendência que deve ser corrigida, porque é uma coisa que não é no bom lugar. Vamos ler também versículo 9. Na primeira carta, vamos ver a diferença entre a primeira e a segunda carta. Acabamos de ler 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, mas vamos nos lembrar de 1 Tessalonicenses 2, 9 e depois 4, 11 e 12. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de dia e de noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Ok? E capítulo 4, 11 e 12. Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila,
ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Assim, levareis vida honrada aos olhos dos de fora, e não tereis necessidade de ninguém. Então, Paulo passou essa teologia do trabalho, mas parece que não foi bem observada, e por isso que na segunda carta ele vai dizer: olha, a nosso testemunho, veja vosso modelo, nós fizemos assim, então você deve fazer a mesma coisa. Nós trabalhamos muito, bastante, você deve nos imitar. Porque a primeira carta não bastou, finalmente. Não era suficiente, ele não entendeu. Essas são duas características que eles mostram nessa segunda carta, de não viver uma vida desordenada e nos imitar. Você conhece o lema da vida benedictina, hein? A tradição monástica benedictina a partir de São Bento, no século VI, ora et labora, né? Reza e trabalha. Então, também a Igreja, no Concílio Vaticano II e outros textos, por exemplo, Laborem Exercens, hein, o exercício do trabalho de São João Paulo II, mostra uma teologia muito importante do trabalho. O Catecismo número 2427, 2427, vai sublinhar a função redentora do trabalho. É uma dimensão muito positiva sobre a dimensão do trabalho, e vamos ler algumas referências depois sobre essa teologia. Mas antes, vamos pular a citação de Lucas 10 sobre Marta e Maria, que vocês vão ver na página 334, mas vamos meditar um texto antes de chegar no Concílio Vaticano II, de São João Crisóstomo, no século IV, que já comenta essa teologia da segunda carta. O próprio Paulo trabalhava sem esmorecer, não somente de dia, como de noite. É o que ele proclama nestes termos: trabalhamos de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. E não era apenas por prazer e para se distrair que ele se entregava ao trabalho, como faziam vários dos irmãos, mas ele se esforçava tanto assim para poder socorrer os outros. Pois, dizia ele, as minhas precisões e as dos meus companheiros proveram estas mãos. O homem que ordenava os espíritos malignos, o médico do universo, aos cuidados de quem todos os habitantes da terra foram confiados, que prodigava a sua solicitude a todas as igrejas do mundo, a esta multidão de povos, de nações e de cidades. Este homem trabalhava de noite e de dia, sem se permitir um momento de relaxamento em tais trabalhos. E nós, que não temos a 10ª parte de suas preocupações, que nem sequer podemos fazer ideia delas, passamos toda a nossa vida na preguiça. Que desculpa daríamos, que indulgência mereceríamos nós? Digam-me. É muito incisivo, né? Essa pregação de São João Crisóstomo, que prega lá na Grécia, no século IV, na cidade de Constantinopla. Ele foi chamado João Boca de Ouro, mais palavra incisiva. Nós passamos nossa vida na preguiça, diz São João Crisóstomo. E então podemos ler também o que você pode encontrar na página 321, um comentário também sobre essa referência da segunda carta de São João Crisóstomo também, que nós pulamos quando passamos nessa página. Da mesma forma,
depois de ter dito: aquele que não trabalha, não coma, ele exorta aquele que pode a tomar um grande cuidado consigo mesmo. Da mesma forma, nesta passagem, depois de ter dito: não tenha nenhum comércio com ele. No entanto, convoca os seus auditores a não abandonar o cuidado desse infeliz, mas, ao contrário, ordena que vigie atentamente sobre ele, acrescentando: não o considerais minimamente como um inimigo, mas como um irmão. Sim, esse desordenado, Paulo vai sublinhar que ele deve ser corrigido como irmão, não como inimigo. É bem diferente isso. Não podemos considerar essa pessoa que vive uma vida à toa e desordenada como inimigo, não, mas um irmão a corrigir. Então, veja bem a diferença. Não temos inimigo em comunidade, mas um irmão que deve ser corrigido. Nesse contexto da teologia do trabalho, o Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, que significa Gaudium significa alegria, e Spes esperança, alegria e esperança, Gaudium et Spes, no número 43, faz belo comentário sobre a dignidade do trabalho humano. O concílio exorta os cristãos, cidadãos de ambas as cidades, a que procurem cumprir fielmente os seus deveres terrenos, guiados pelo Espírito do Evangelho. Afastam-se da verdade os que, sabendo que não temos aqui na terra uma cidade permanente, mas que vamos em demanda da futura, pensam que podem por isso descuidar os seus deveres terrenos, sem atenderem a que a própria fé ainda os obriga, mas a cumpri-los, segundo a vocação própria de cada um. Mas não menos erram os que, pelo contrário, opinam poder entregar-se às preocupações terrenas, como se estas fossem inteiramente alheias à vida religiosa, a qual pensam consistir apenas no cumprimento dos atos de culto e de certos deveres morais. Este divórcio entre a fé que professam e o comportamento cotidiano de muitos deve ser contado entre os mais graves erros do nosso tempo. O divórcio entre a fé e a vida, isso não combina, não é possível. Sublinha o concílio, não podemos viver esse divórcio entre a fé e nossa vida concreta, prática. E por isso que temos obrigações, e por isso que temos exigências, e por isso que temos responsabilidade. Então, Paulo começa dizendo que esse irmão deve ser corrigido. Depois, chegamos na página 336, que é agora uma mudança de tema. Paulo, o versículo 16, 2 Tessalonicenses 3, 16, vai comunicar um voto de paz, como no final da primeira carta aos Tessalonicenses, um voto de paz. O Senhor da paz vos conceda a paz, em todo tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. Voilà, é um voto de benção na paz de Cristo, e significa paz da Páscoa, paz, a primeira palavra de Jesus ressuscitado, quando ele aparece no cenáculo, onde são os discípulos fechados por medo dos judeus. Eles crucificaram Jesus, então eles pensam, eles vão nos pegar para nos fazer crucificar também. Então, eles são fechados por medo dos judeus e Jesus ressuscitado aparece, anunciando que a paz seja convosco. Primeira palavra do ressuscitado. E Paulo vai concluir sua carta com esse voto de paz, que a paz de Deus
como ele concluiu a primeira carta, 1 Tessalonicenses 5, 23, que a paz de Deus vos santifica totalmente. A paz do Senhor é a paz da Páscoa. Quando as pessoas vão dizer paz e segurança, será de repente que será a perdição. Não tem nada a ver com a paz do mundo. Jesus diz, eu vos procuro a minha paz, não é a paz como o mundo pode vos dar, é a minha paz. Então, essa paz, Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 16 e 18, essa paz vem do sacrifício de Cristo, ela vem da cruz. Vamos ouvir com atenção a fonte dessa paz. De reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim, ele veio e anunciou paz a vós que estáveis longe e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso junto ao Pai. É bonita essa referência sobre a paz que vem do coração aberto de Cristo, a paz da redenção. E o versículo 16, 2 Tessalonicenses 3, 16, ele vai insistir, Paulo, dizendo a paz em todo tempo e de qualquer modo. Todo tempo e todo modo, toda circunstância. É uma paz que o Senhor quer nos dar em qualquer momento de nossa vida. E vamos concluir com essa palavra de sabedoria de nosso Papa Francisco sobre o reino de Deus, que é um reino de paz, de justiça e de liberdade. Sabemos que a história tem um centro. Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado, que está vivo no meio de nós. Tem um fim, o reino de Deus, reino de paz, justiça e liberdade no amor. E tem uma força que se move rumo a este fim. A força é o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo que recebemos no batismo, e ele impele-nos a ir em frente na estrada da vida cristã, na estrada da história rumo ao reino de Deus. Então, com essas palavras de sabedoria e vos deixando a meditar sobre essa vida cristã paulina, uma vida paulina dos apóstolos Paulo e Pedro, vamos vos confiar agora a intercessão desse grande apóstolo, sabendo que a próxima semana será a conclusão completa de nosso percurso com os Tessalonicenses. Que o Senhor vos abençoe e até a próxima semana. Ó Espírito Santo de Deus, transforma minha vida em oração e adoração. Quero mergulhar na tua graça, Senhor, seguir a unção, tua unção.